Amigos e amigas que acompanham o nosso novo eleitoral, nosso canal do YouTube, nossas redes sociais e que acompanham todo o nosso trabalho dentro desse novo quadro que nós estamos apresentando, o Novo Eleitoral Responde, e que a gente tem essa interação maior com os amigos e amigas que vão fazendo as perguntas na nossa bio do Instagram e a gente vai respondendo. A pergunta de hoje é do nosso amigo, Nosso amigo Rodolfo Agostini, que não se identificou de onde é, mas a gente vai tentando aqui se aproximar nesse quadro, sempre sabendo de onde os amigos e amigas estão, conversando com a gente, todo o Brasil, sempre ligado com o Novo Eleitoral. Ele faz uma pergunta interessantíssima, lembrando, que as nossas respostas dentro desse quadro sempre são em tese. Nunca a gente tem uma resposta direta, uma resposta que possa ter 100% de precisão, de absolutismo, como se diz, até porque no direito eleitoral a gente não tem essas respostas absolutas, porque há uma variação da jurisprudência muito grande, vamos dizer, um ramo do direito com uma estabilidade muito grande, e principalmente a gente não tem as peculiaridades do caso concreto. Ele pergunta justamente se um vereador, nesse momento, ao abrir mão de seus vencimentos, de sua remuneração, vamos assim colocar no sentido amplo, estaria cometendo um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, no sentido mais amplo. Hoje todas as formas de abuso de poder é um tema que eu particularmente gosto demais, tenho estudado ao longo desses últimos anos. Tenho até um livro sobre isso, estamos lançando a nossa 3ª edição do abuso do poder nas eleições, ensaios, pela nossa editora Juspodvin, e a gente tem se debruçado sobre esse tema, se constituiria, e ele também chama a atenção, que essa pergunta dele, que a resposta sempre é em tese, esse vereador não estaria também, nesse momento de pandemia, estaria abrindo mão, estaria também doando aquele dinheiro para a questão da pandemia. Não, ele coloca se isso por si só constituiria essa questão do abuso de poder. E aí, em tese, eu responderia de plano que não. A gente nunca pode presumir, ilicitude, e o abuso de poder, de um modo geral, ele nunca pode ser presumido. E ele nunca acontece por um ato isolado, um ato específico. A gente tem que ter um conjunto de situações, claro e evidentemente que uma situação concreta pode até desencadear para um processo, evidentemente uma investigação judicial eleitoral, uma AGE, ou até mesmo, dependendo da cronologia, outro tipo de ação que possa desembocar um abuso de poder. Mas por si só, esse elemento não vai automaticamente constituir um abuso de poder. E eu vou explicar com mais detalhes o porquê. Primeiro, porque a presunção de que um ato desse, que a gente pode até entender que a pessoa possa, a partir desse ato, querer fazer politicagem com isso. E a gente até se preocupa por esse momento peculiar. A gente até vai estrear uma série na próxima semana, vocês vão acompanhar, uma série peculiar, que é evidentemente sobre o momento de propaganda antecipada irregular e que evidentemente tem que ser analisado com esse momento de pré-campanha, que a gente tem que se preocupar se atos anteriores à própria propaganda não pode se constituir como abuso de poder. Mas nesse momento de pandemia, a gente não pode estar presumindo ilicitude, até porque muitas pessoas estão preocupadas mesmo com essa questão do Covid e atos espontâneos que ninguém pode exigir, em especial de um vereador, que eles abram mão de seus vencimentos, mas por outro lado, também aqueles que têm condição de se manter, municípios pequenos, que têm verbas pequenas, inclusive que têm uma situação difícil orçamentária, mesmo com a ajuda do governo federal, que está sendo discutido a nível de Câmara dos Deputados e do Senado Federal, compensações e auxílios emergenciais. A gente sabe que tanto o FPE quanto o FPM vai haver uma queda muito grande, e mesmo com essa ajuda,
até que chegue essa ajuda, pode ser que o município passe por muitas dificuldades. Então, quando evidentemente há algum acerto para não se receber valores, e isso evidentemente possa redundar que dinheiro seja devolvido para a municipalidade, para que seja esse dinheiro empregado em, evidentemente, ajuda a hospitais, à Secretaria de Saúde, se for o caso, isso evidentemente pode ser bem-vindo. Isso pode ser bem-vindo. Agora, por outro lado, a gente não pode nunca entender que isso por si só possa, evidentemente, ser utilizado com o feitio eleitoreiro. Você querer se utilizar dessa situação, inclusive não só na pré-campanha, que é muito complicado você usar a pré-campanha no estilo de individualidade. Eu chamo a atenção nisso, não só nessa série que nós vamos trazer de lives e que serão depois, inclusive, disponibilizadas nesse canal no YouTube, e também nos nossos artigos, que 2 já estão disponibilizados e outros serão oportunamente, vocês vão acompanhar no nosso site novoeleitoral.com. Nesses artigos sobre propaganda antecipada e pré-campanha, eu chamo a atenção de que a abertura da lei, ela se deu para outros objetivos e não para você antecipar a propaganda em si, nem muito menos para se cometer abuso de poder. Mas, em tese, essa situação não pode ser configurada por si só como uma espécie de abuso de poder. E nem muito menos, né? Evidentemente, com relação ao momento peculiar que a gente está vivendo de pandemia. Então, como até um grande promotor de justiça e parceiro nosso de luta, né, de conscientização da cidadania, escreveu, e nós colocamos, inclusive, no nosso site, Novo Eleitoral, entre a política e a politicagem. A gente não pode presumir esse tipo de coisa. Evidentemente, se houver alguma tipificação de algum crime ou de algum uso politiqueiro dessa situação, evidentemente isso vai ser passível de investigação. Mas o fato por si só não se pode considerar como abuso de poder. Então a gente vai agradecendo, fazendo essa resposta dentro do nosso quadro Novo Eleitoral Responde, e sempre vamos estar à disposição dos nossos amigos e amigas que a gente espera que sempre estejam, não é, fazendo suas perguntas, porque o Novo Eleitoral é isso, esse canal de interação, de conhecimento e principalmente de cidadania com toda a sociedade brasileira. Valeu, pessoal!